dia. Oh, caramba, é ótimo. Não, porque eu já atrasei aqui, quase que eu não chego. Bom dia, Pedro. Quase que eu não chego, tô atrasado. Nossa. Mas vamos lá para falar hoje de Winnicott. Ou Winnicott, como algumas pessoas gostam de dizer. É o seguinte, então, ontem eu falei do Lacan, diagnóstico diferencial, eu falei de perversão com neurose obsessiva. Essa semana ainda, acho que sexta-feira vai rolar, ou quinta vai rolar perversão e histeria, né? Então tem essas coisas para rolar. Bom dia, Valmir. E beleza? E aí hoje eu vou falar sobre o Winnicott. Sobre o Winnicott, olha só, nesse livro André Green, Brincar em Reflexão na obra de Winnicott, ele, de acordo com André Green, na opinião do André Green, olha o que ele diz sobre o Winnicott. Eu acredite que ele, Winnicott, tenha sido a mente mais criativa da psicanálise depois de Freud. Isso aí. Eu acho que tem muitos autores muito criativos, né? Você tem aí, eu sempre trago eles aí, por exemplo, Feber, um cara que foi bem criativo, a Klein, obviamente, muito criativo, Lacan, muito criativo. Inclusive aqui, o Mesan, no livro O Tronco e os Ramos, ele traz, assim, né, da importância dos vários psicanalistas, mas somente alguns conseguiram se transformar numa escola, né? E alguns aí defendem que existe uma escola winnicottiana ou do grupo do meio ali, não sei se é estabelecida, mas se forma. O Winnicott está cada vez maior, né? Lacan é um cara que tem lá a escola francesa como o principal expoente, enfim, a Klein obviamente também, relações objetais. Eu particularmente gosto aí mais, quem acompanha meu trabalho, pensando em os mais criativos depois de Freud, o Lacan e o Winnicott. Mas enfim, tudo isso para falar de comentar de um texto que está aqui no livro da Pediatria e Psicanálise, na página 399, 400 e por aí vai. É muito interessante, né, o quanto as pessoas viajam com alguns aspectos. Algumas pessoas viajam nesses aspectos e se impressionam com isso. Quando você cita a página de cabeça e as pessoas acham que você é super inteligente por isso. Cansava de ver aluno assim, nossa, professor tal é muito foda, ele sabe até a página de cabeça. Eu lembro que várias pessoas que eu estudei, né, tinham bem ferradão assim, falavam assim, isso na página tal do livro tal, as pessoas, nossa, como é inteligente. Eu falei, vou começar a usar isso, né? Vou começar a citar a página de cabeça. E citar a página de cabeça, mas não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com quantas vezes você abre aquela página, mas tanto para ler que você sabe a página. Não significa inteligência, mas as pessoas acham que você é inteligente por isso. Aí comecei a fazer isso de sacanagem, assim, não, na página tal do livro, caramba, como você é inteligente, você sabe a página. Falei assim, eu dei uma baita de uma explicação, você não presta atenção na explicação, eu fico impressionado com a página, tá bom. Mas é assim, né, é isso aí. Nessa página 399 da Pediatria e Psicanálise, que é o capítulo 24, tem um texto famoso chamado A Preocupação Materna Primária. Ele é importante tanto para pensar a questão de um estado materno inicial, mas que fazemos um paralelo da postura do analista, a posição do analista dentro dessa perspectiva, né, dentro desse modelo de preocupação materna primária e, claro, precisamos acrescentar a ideia de mãe suficientemente boa. Então eu construí esse raciocínio aqui com vocês. Nesse texto, então, capítulo 24 da Pediatria e Psicanálise, mas se quiser citar para fazer média com os outros, a pessoa fala, nossa, você cita a página de cabeça? Fala assim, na página 399 da Pediatria e Psicanálise tem o texto tal, nossa, enfim, é divertido. Ele diz assim, eu gostaria de discutir a questão do relacionamento mãe-bebê em sua etapa inicial. Questão essa de importância máxima nessa fase e que só gradualmente passa a segundo plano em relação à questão do bebê enquanto um ser independente. Inicialmente o bebê é completamente dependente da mãe. Não é possível pensar num bebê sem a mãe. Tem as explicações aí, isso não é só o Winnicott que pensa, né? Mesmo Lacan fala ali, mesmo Freud, do desamparo que nós nascemos inicialmente, né? E aí você vai ter alguns autores que fazem um paralelo com a antropologia, mostrando que a passagem do quadrúpede para a posição bípede força, então, por conta da ação gravitacional, que o parto aconteça antes da hora, e esse parto acontecendo antes da hora leva a um nascimento precoce. Então, mesmo depois de nascido, o bebê humano precisa de um bom tempo de maturação, por isso que o Winnicott usa muito mais
o conceito de maturação do que de desenvolvimento. Você tem lá então o processo de maturação, e por conta dessa precariedade em que nascemos, vai acontecer de precisar essa necessidade de dependência, uma dependência chamada absoluta inicialmente. E essa dependência absoluta só vai ser possível se a mãe, a mãe, vou colocar aqui, ela conseguir entrar num estado chamado preocupação materna primária. Então, vocês têm mais algumas coisas. Antes de chegar no que é a preocupação materna primária, alguns pontos a levar em consideração. Dizer assim, ele fala assim, eu preciso apoiar o que diz a senhorita Ana Freud e os mal entendidos atuais, e diz assim, os desapontamentos e as frustrações são inseparáveis da relação mãe-criança. Se você é mãe, você vai falhar. Se você é pai, você vai falhar. Só quando você for perfeito, você vai poder ter algum filho ou filha, saiba que você não vai ter filho ou filha. Ou mesmo aquelas pessoas que têm isso com casamento. Não, quando minha vida estiver estabilizada, sem conflitos, organizada, aí eu me caso. Você não vai casar, né? Você não está afim. Porque se você pretende ter filho, necessariamente você vai falhar. E é bom que você falhe, porque se você não falhar, você vai figurar como uma figura idealizada, um filho/filha submisso ou submissa, que pode desenvolver um puta de um falso self, só adorando tudo que você diz, que é completamente falso. Porque você, como um ser humano, você tem coisas odiáveis e coisas apaixonáveis, amáveis. Você é múltiplo, múltiplas coisas. E se um filho só te amar, alguma coisa muito errada está acontecendo. Então é isso, né? E ela coloca esse ponto, ele coloca esse ponto concordando com a Ana Freud, e depois coloca: lançar a culpa pela neurose infantil sobre as falhas da mãe na fase oral constitui não mais que uma generalização enganada e superficial. Podemos traduzir assim: colocar os problemas de uma criança na conta da mãe é de um exagero, de um absurdo total, né? O Winnicott, num texto sobre a integração do ego, é o capítulo 4 também dos processos de maturação. Olha só as citações que impressionam. Ele vai colocar assim, ele vai falar sobre o que é importante, o que é de responsabilidade do relacional. Ele fala: se eu tenho um ego em pleno funcionamento, com condições, né, suas condições totais, em termos de aparelho cerebral, nessa dimensão fisiológica, biológica, cerebral, as coisas estão em bom funcionamento, ele fala: aí sim podemos... Obrigada. Se houver qualquer outra coisa em que eu possa ajudar você, é só falar. Mas eu não falei com você, Siri. Então ele coloca assim: se o aparato cerebral está ok, então o que eu posso ter a partir daí tem a ver com o relacional. Mas colocar tudo na conta da mãe é um erro, assim, que não devemos fazer. Então já começa daí. Então tá. Então, mas que raio é? Deixa eu ver aqui, Então ele fala assim também, um outro ponto importante. A relação inicial, ele comenta a questão de simbiose a partir da Margaret Mahler, que é uma autora também bem interessante de se conhecer, que ele fala: o que nos interessa é a enorme diferença psicológica entre, por um lado, a identificação da mãe com o bebê, e por outro lado, a dependência do bebê em relação à mãe. E fiquem atentos a isso aqui, A dependência não implica identificação, pois esta última constitui um fenômeno complexo demais para que localizemos nos primeiros estágios da vida do bebê. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a mãe consegue se identificar com o seu bebê, porque é uma tarefa extremamente complexa. O bebê se identifica com a mãe? Não, porque é uma atividade muito complexa. No máximo, ele está ali sendo dependente. E mais importante ainda, o bebê, se tudo deu certo, não precisa perceber a mãe muito cedo. A mãe funciona inicialmente como um ambiente. Eu estou aqui num ambiente, eu estou aqui na terra. Eu não preciso perceber a terra o tempo todo, o chão que eu piso, porque eu estou sendo sustentado por isso. Agora, se tiver um terremoto, eu vou dar de cara com o chão, aí talvez eu tenha que olhar, encarar aqui quando as coisas estão erradas. Então, se tudo deu certo, a mãe não precisa ser percebida. Então não tem uma identificação inicial do bebê com a mãe. Da mãe com o bebê, tem. E essa identificação inicial, que é o que ele vai chamar de preocupação materna primária. Ele fala assim na 401, para você citar por aí, fazendo média com os outros. Minha tese é de que na primeira de todas as fases estaremos lidando com um estado muito especial da mãe. Um estado psicológico que merece um nome tal como preocupação materna primária. No meu entender, não foi dada ainda a devida atenção em nossa literatura e talvez, em parte alguma,
para uma condição psiquiátrica muito especial da mãe, sobre a qual eu poderia dizer o seguinte. Então, o que ele fala sobre esse estado inicial, essa condição psiquiátrica que a mãe está na preocupação materna primária? Gradualmente, esse estado passa a ser o ser de uma sensibilidade exacerbada durante e principalmente ao final da gravidez. Então, por volta aí do 6º mês, a mãe entra num estado em que ela só fala do bebê, só vê o bebê para cima e para baixo, só vê a criança, só pensa no filho, só fala no filho, só fala no plural. Entra numa baita loucura, segura essa ideia, ela entra numa loucura, segura um pouquinho. Sua duração é de algumas semanas após o nascimento do bebê. Dificilmente as mães recordam, depois que ultrapassa, depois que nasce o bebê, leva algumas semanas, ela então ela sai desse estado, ela não consegue nem se lembrar do estado que ela entrou, em que ela saía, por exemplo, na rua com camiseta de vereador, calça social, um crocs e com o golfo aqui, né, aquela mancha, o cabelo todo bagunçado e a padaria, numa boa, assim, no estado que a pessoa, depois você fala assim, lembra que você fazia isso? A pessoa fala assim, eu fazer? Não, imagina. Ou fala assim, gente, como é que você deixava eu sair na rua desse jeito? Porque naquele momento, nada mais importava a não ser o seu bebê. Esse estado de total identificação com o bebê. E diz assim, ó, eu daria um passo mais e diria que a memória das mães a esse respeito tende a ser reprimida. E olha o que ele fala quando eu falei assim, a mulher parece que ficou louca. E ele fala isso, essa condição organizada, que é a preocupação materna primária, seria uma doença, no caso de não existir uma gravidez. A gente poderia dizer assim, se não fosse porque existe uma gravidez, essa pessoa entrou no estado esquizoide, fechado em si mesmo, fechado nas suas próprias coisas, fechado na sua própria questão, que no máximo às vezes exibe o seu bebê, olha como meu bebê é lindo, e volta a se fechar completamente. Então ele fala, só não é uma doença porque tem um bebê, né? Então, curioso isso. E ele fala, assim, esse tipo de estado não tem nada de muito complexo e nem pode ser ensinado, né? O curso de como entrar em preocupação materna primária. Se você vai fazer um curso de como entrar em preocupação materna primária, já significa que você não está entrando em preocupação materna primária. Porque a preocupação materna primária é uma capacidade natural, de acordo com o Winnicott, que qualquer mulher saudável consegue entrar. O que é uma mulher saudável, pensando nesse sentido? Aquela mulher que se permite adoecer da gravidez. Adoecer, entre aspas, né? Entra nesse estado de preocupação materna primária. Porque quando ela entra nisso, ela vai ter experiências de desmontagem da sua personalidade total, né? Vai ter experiências de não integração, que vai ser necessário para conter esse bebê e para se identificar com esse bebê. A gente poderia dizer assim, é preciso ser são ou sã para conseguir enlouquecer e retornar da loucura. Então ela está num estado de saúde que permite que ela enlouqueça e que retorne dessa loucura. Eu faço essa mesma explicação em algumas situações com relação a estar apaixonado, a estar numa relação de total entrega. Você precisa ser saudável do ponto de vista de poder se perder no outro, ou seja, você entra naquela loucura da paixão e você se recupera disso. E aí tem pessoas que, sabe-se lá por quê, sabemos algumas coisas possíveis, mas tem um controle, tem uma defesa muito grande do envolvimento com o outro, porque se perder no outro implicaria entrar numa loucura e não voltar dela. Aí o Winnicott tem um conceito muito legal que ele chama de fuga para a sanidade. Que a pessoa então ela entra num modus operandi super são, eu preciso então, vou ler sobre o assunto, eu vou fazer os cursos de grávida, de mãe, etc. Ou pensando no outro exemplo que eu dei, vou fazer o curso de paixão, o curso de relacionamentos, vou procurar um coaching afetivo, um coaching romântico, essas coisas aí. Ou aquele cara lá, como é que chama ele? Esqueci o nome do cara. Que tem aquele filme lá, que ele ensina as pessoas a ter relacionamento. Will Smith, conselheiro amoroso. Boa tarde, conselheiro amoroso. Seria essa forma, assim, para não entrar numa relação de entrega e mistura com outra, a pessoa vai para esses modos aprendidos, estudados, cerebrais, racionais, por exemplo. Então, veja só. Então, esse é um estado que, quando a mais saudável pode entrar, porque ela pode entrar na loucura e ela pode sair da loucura. E aquelas pessoas que não podem entrar na loucura, elas se defendem por uma sanidade constante, um exagero de sanidade.
Agora, tudo isso, obviamente, eu não estou aqui só para falar de mães e de relacionamentos e de paixões. Eu estou aqui para falar da questão do analista. Por quê? O que acontece? O analista, pensando em Winnicott, em alguns casos, ele entra numa tal preocupação materna primária. Porque a função do analista, o analista não entra como lei na clínica winnicottiana. Se em Freud o analista entra como lei, em Lacan entra como sujeito suposto saber, em Winnicott o analista entra como função materna. Função materna, vamos pensar numa mãe suficientemente boa. Uma mãe suficientemente boa implica ser má também. Lembra daquele comecinho que eu falei? Uma mãe que é completamente boa não existe. Se você acha que sua mãe é completamente perfeita, não tem um defeito, sinto lhe dizer, você não tem uma mãe real, você tem uma mãe idealizada que muito provavelmente você precisou, através de defesas egóicas completas, criar essa idealização e se proteger de aspectos negativos dela. Isso vale para sua mãe, vale para seu pai, vale para qualquer pessoa que você enxergue sem defeito nenhum. Esse é um estado que você está negando alguma coisa. É o estado da paixão, você está apaixonado, você não está vendo a pessoa real. Quando passa para o amor, aí sim você começa a ver defeito, aí vê, putz, tá bom, tem tal defeito, mas mesmo assim eu topo. Enfim, um analista suficientemente bom, tanto que daqui a pouco eu vou até colocar um videozinho que eu adorei da Grazi, que ela tá falando uma hora assim sobre uma coisa e a filha tá enchendo o saco, ela dá um grito, cara. E que é muito legal, né? Muito legal poder dar esse grito, poder odiar os filhos também, poder amar e odiar. Da mesma forma, poder amar e odiar as mães, os pais, por aí vai. Então o analista entra nesse lugar de suficientemente bom. A analista que quer ser amado a todo custo, e existe, então vai evitar, por exemplo, a transferência negativa, vai querer ficar só em certos reconhecimentos e validações que o paciente busca, temendo ser odiado pelo paciente, não tem um trabalho completo com psicanálise aí, né? Então é muito importante que o analista também se permita ser odiado, e ele vai ser odiado, porque ele é suficientemente bom. Existem coisas que vão causar esse... Até coloca aqui, né? Aliás, agora tem mais detalhezinhos para pensar. Quando o Winnicott faz, por exemplo, uma diferenciação nesse mesmo texto entre desejo e necessidade, em que ele fala assim, ó, necessidade você atende sim ou não. Desejo você pode frustrar e pode levar a uma certa reação. Então, claro, né, a gente tem que pensar também nesse analista suficientemente bom, ele vai levar em consideração o grau de maturidade egóica do paciente e as condições que o paciente tem de fazer uso do setting. Para isso, você tem aqui o texto, o Desenvolvimento Emocional Primitivo, nesse mesmo livro, em que ele coloca as tarefas integrativas e o tipo de cuidado que é necessário em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, a primeira tarefa mais primitiva, na integração, a função do analista é holding, que é a sustentação. Mas no segundo momento, na personalização, a função do analista é handling, é o manejo, é outra coisa. Só que vira e mexe a galera de hold, fala assim, o winnicottiano eu vou dar holding para os outros. Não é passar o holding em todo mundo. Holding é uma coisa específica para pessoas com problemas, com fixações, com não idos na questão de integração. Quando está num outro momento, questão de personalização, por exemplo, questões psicossomáticas, questões que passam ali pela pele, o eu e o outro, a questão do limite, não se trata de holding, se trata de handling, é uma outra coisa. Assim como quem está com questões na terceira tarefa integrativa, que é a realização, precisa do lugar da criação do estado transicional, do brincar. Não tem nada a ver com holding, não tem a ver com handling, é uma outra coisa. Então, o analista suficientemente bom, ele tem que estar sabendo dessas coisas, obviamente, né? E para poder oferecer aquilo que está sendo pedido, e não exagerado. Vai passar holding em todo mundo. Passando holding em todos, você vai estar sendo uma mãe excessivamente boa, e você vai estar fazendo porcarias, muito provavelmente. E assim, né, claro, o Winnicott vai dizer meio que o analista acaba entrando nesse estado de preocupação materna primária, então aquele paciente às vezes mais fragilizado, precisando de maiores cuidados, que vai abrir uma dependência por conta de uma regressão em que ele entra durante o processo, e aí vai precisar de um analista nesse estado aí de identificação e que vai ter um cuidado constante e que só depois vai poder começar a falhar aos poucos e então possibilitar outros tipos de cuidados, porque existe uma dependência absoluta, pensando no bebê lá no começo, existem certos pacientes que regridem a um estado de dependência, mas que depois
o analista vai falhando aos poucos, suficientemente bom, para que o paciente possa sair desse lugar de um estado de dependência e começar a dar os primeiros passos rumo à independência. Bom, então é isso aqui, é isso que eu queria falar. Já aproveito e falo, esse conteúdo está lá no meu curso Winnicott Teoria Clínica, o desenvolvimento emocional primitivo, que é isso que eu acabei de falar, né, das 3 tarefas integrativas, em que eu abordo isso, eu abordo a função do analista, eu falo do papel do espelho, comparo o espelho do Winnicott com o espelho do Lacan, eu falo da estrutura de uma sessão a partir do jogo da espátula, eu trago casos clínicos, enfim, é esse curso que está na promoção. Quem tiver interesse, aproveitem aí, no mês de novembro, os meus 3 principais cursos, né, de mais vendidos, procurados, que é o Winnicott, Teoria Clínica, Lacan, Estruturas da Clínica Psicanalítica e o Manual da Psicoterapia. Os 3 estão com 50% de desconto. Se você quiser, você compre lá. Se você não quiser, vai no meu YouTube, vai no Winnicott do Zero, tem lá um monte de coisa sobre o assunto. Já fez tudo isso, não está a fim de comprar curso, pega o livro do Winnicott, da Pediatria Psicanálise, você vai lá na página 399 para fazer média com os outros, capítulo 20 e pouco, e estude o assunto. Então é isso, bom dia para vocês, bons estudos, e amanhã mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau, tchau.